Está começando mais um programa da série Mãos à Obra. Esta série é composta de 30 programas. Hoje você vai assistir ao programa número 20, Mãos à Obra, o programa da construção. No programa anterior, vimos os vários tipos de escadas. Como fazer degraus com alturas e pisos proporcionais. Quais são os materiais mais usados na construção de escadas? Como fazer uma escada pré-moldada na própria obra. Mãos à Obra, programa número 20, Esquadrias, portas. Ô Pedro, Pedro, abre pra mim, por favor. Quem é? Como quem é, Pedro? Olha eu aqui. Abre aqui essa porta. Não posso, a mulher não tá em casa, é sujeira. Ô Pedro, abre essa porta, que a hora que eu entrar, você vai ver só, hein? Que coisa, eu tô morta de cansaço, veio de pacote, com esse sol a pino, ainda esqueci a chave na casa da minha mãe. Ô, meu amor, não reclama do sol, vai, sol é luz, é vida, é calor. Ai, Pedro, mas tudo que é demais prejudica, né? Tem que ser tudo na medida certa. É verdade, viu? As aberturas aqui em casa, por exemplo, a gente fez na medida certa, pra aproveitar a luz, a ventilação, o calor. Nessa história aí começou com aquele papo do seu Freitas de homem das cavernas. É verdade, foi muito engraçado. Toda casa, toda construção tem pelo menos uma abertura. Desde o homem das cavernas, não é? Ele tinha pelo menos de entrar e sair puxando a moça pelos cabelos, certo? Certo nada, seu Freitas. Que história é essa? Hoje em dia as coisas mudaram muito, viu? Ah, é. Ele ficou menos selvagem, mais criativo. Inventou uma variedade imensa de aberturas para as construções. E hoje, nas construções modernas, as aberturas são planejadas para dar o máximo de conforto e proteção para os moradores da casa. Principalmente para aproveitar o sol, né, seu Freitas? Sol é luz, é calor, poxa. O sol elimina germes, bactérias, né, meu amor? Sol é saúde, pô. Certo. Por isso, é super importante pensar na quantidade de horas que o sol entra em casa. Ah, já pensou dormir num quarto frio e úmido todo dia? Imagina, e quando fica chovendo? Bolora tudo. Comida, roupa, móveis. Por essa razão é que é preciso observar o caminho do sol para fazer o projeto da casa. Aqui no Brasil, ele faz um caminho levemente inclinado para o norte. E quanto mais para o sul do país, maior a inclinação. Por isso, a melhor fachada que tem é voltada para o norte. É a mais ensolarada. E a inclinação do sol diminui no verão. Então, outra vantagem é que entra menos sol no verão. A fachada sul é sempre a menos indicada. Na época de chuvas é a que tem mais problemas de umidade e bolor. E no norte do Brasil? Se a inclinação do sol é pequena, a fachada norte pega pouco sol. Pode-se fazer a fachada para leste, pegando o sol da manhã. Ou para oeste, tomando o sol da tarde. O sol da manhã é melhor, o da tarde é muito quente. Dependendo da região, pode também colocar a fachada em outras direções, mas sempre pensando no caminho do sol para conseguir uma boa insolação. Porque se não entra sol em casa não tem jeito. Agora, se entra muito sol, aí dá para fazer muita coisa. Ah, dá. Eu posso até fazer uma cortina combinando com o sofá. Mas olha, dona Leila, atenção. Depois que o sol atravessa o vidro, a cortina ou a persiana já não conseguem controlar bem a insolação, principalmente o calor. O melhor é barrar o sol antes que ele atinja a janela e a porta, com qualquer tipo de quebra-sol.
O quebra-sol mais simples é o beiral, que protege janelas, portas e também as paredes contra o sol e a chuva. Sobre as aberturas, também pode-se fazer um quebra-sol de alvenaria concreto, colocando a porta ou a janela o mais fundo possível. Assim a parede ajuda a proteger ainda mais. Outra solução é colocar só uma cobertura de proteção. Se a casa já está pronta, uma solução para conter o excesso de sol é o toldo. Custa mais que a cortina, mas o resultado é muito melhor. Pode deixar, seu Freitas, que lá em casa nós vamos fazer tudo menos selvagem e mais criativo possível. Mesmo porque ninguém vai carregar você pra dentro de casa pelos cabelos, né, meu amor? Só carinho, pô. Acho bom. É, a nossa casa pega um bom sol o ano todo, né? E a temperatura tá sempre agradável. É super legal trabalhar na sala, que é bem iluminada. Aqui na cozinha também, ventila bastante. Ah, aliás, a gente aprendeu muito com o projeto dessa casa, hein, Pedro? Opa! E principalmente a usar a natureza a nosso favor, né? Num país como o nosso, cheio de sol, de luas. E tem gente que coloca a janela pequena. Pô, parece que mora no Polo Norte. Nem ventila direito. E isso é muito importante para quem vai construir. Para ter um ambiente bem iluminado, o ideal seria ter uma abertura de 1/6 da área do ambiente. Se você tem um quarto de 3 metros por 4, você tem uma área total de 12 metros quadrados. Então você tem que colocar uma janela de 2 metros quadrados, que é equivalente a 1/6 da área total do quarto. O ideal é comprar a maior janela possível. Existem janelas com elementos fixos. E se esses elementos forem como uma veneziana, que não deixa passar a luz, a superfície de iluminação fica bem menor do que você imaginou. Ai, não pense que você vai comprar uma janela pequenininha, baratinha para economizar não, viu? Porque depois você vai ver o que é que você vai gastar de energia elétrica pro resto da vida. É. E para melhorar ainda mais a iluminação, você pode pintar as paredes e o peitoril da janela com cores claras, porque aí reflete a luz do dia e a sua casa fica mais iluminada. De graça. É, se você quiser regular a iluminação, é só colocar cortinas nas janelas. E no caso dos quartos, venezianas. Que o ambiente fica confortável. Agora outra coisa importante, meu amor. Na época do projeto, o seu Freitas deixou bem claro a importância das aberturas para a ventilação da casa. Tá lembrada, né? Claro, como se fosse hoje. A ventilação é muito importante para o conforto de vocês, para controlar a temperatura dentro de casa, principalmente na sala e nos quartos. Aqui no Brasil, geralmente é muito quente. Às vezes é até conveniente criar uma ventilação cruzada, com 2 aberturas em paredes opostas para formar mesmo uma corrente de ar e ventilar o ambiente. E tem que fazer esse controle também nos dormitórios, porque se a região for quente, precisa de muita ventilação. Ou então mais no verão e menos no inverno. Ou mais durante o dia e menos à noite. Ah, quer dizer que é bobagem, então, economizar no número e no tamanho das aberturas da casa? É a pior economia que você pode fazer. Você precisa ter condições de aumentar e diminuir a ventilação natural de acordo com o que você precisar. De manhã é bom ventilar bem os quartos na hora que a gente está varrendo, arrumando, né? Depois é melhor fechar um pouco, que é para não sujar. E à noite é o suficiente para a gente poder dormir gostoso. É, quanta coisa importante, hein? Mas sem isso não dá para pensar onde colocar as aberturas da casa. Nem que tamanho, nem que tipo usar. E mais uma, a visão delas, principalmente das janelas, é claro. A visão de dentro para fora e de fora para dentro. E como é que a gente controla isso, hein? Principalmente nos quartos e no banheiro. Tem muitas maneiras. Veneziana nos quartos, cortina na sala, o vidro fosco no banheiro. E se houver um recuo de 4, 5 metros da janela que dá para a rua, dá para construir um muro alto ou plantar uma cerca viva. Isso me lembra também o problema da segurança. Com as portas é mais fácil. Tem fechaduras, trancas. Mas com as janelas, às vezes as grades são muito feias, estragam a casa. Mas hoje já existem esquadrias em que o espaço do vidro é dividido em partes com largura de até 15 centímetros. Assim, é como se a grade já fizesse parte do caixilho da janela, o que dá mais segurança. Que bom, hein, seu Freitas? Quer dizer, então, que a minha casa pode ser segura e bonita ao mesmo tempo? Menos selvagem e mais criativa, hein? Toda casa tem janela, porta, onde entra um ar, assim, que a gente se sinta mais ou menos sossegado. Não dá porque, em primeiro lugar, a casa precisa de entrada de ar.
entendeu? Não só a entrada como saída também. E a janela é o principal, a janela e a porta é o principal na casa. Bom, eu acho que a porta ela tem que ficar, dependendo do cômodo, ela tem que ficar no meio do cômodo, né? Ou dependendo se for uma sala, você tem que observar assim, o lugar. Se é numa sala, você tem que ter mais ou menos a medida em mente como você vai querer um sofá, entendeu? Onde você vai pôr a estante, porque senão você põe uma porta no meio da parede, você acaba com a sala, né? Você tem que fazer a porta que ela abrindo normalmente para o lado da parede. Porque se você abre uma porta do lado errado, a porta fica aberta e fica no meio da sala. Então você perde espaço na frente da porta e atrás da porta. Né? Porque ela fica e ocupa um pouco de espaço. A importância da porta é o aproveitamento do espaço. Então ela tem que ser feita já nas medidas tradicionais, tanto a medida como das formas tradicionais, que são as formas que mais se aproveitam os espaços. Então não se pode ter portas em meio de parede, que aí você vai estar desperdiçando a parede, tanto para a direita como para a esquerda. E quando você faz ela no canto da parede, você já está ocupando um espaço que provavelmente não terá outra utilidade, a não ser guardar a folha da porta. A porta ela tem que ser muito bem chumbada. Como no começo, quando eu peguei essas portas, ela logo já ficou toda gozada, não fechava direito. Aí eu troquei por uma porta de madeira. Aí a gente chumbou muito bem chumbada, não deixando abertura embaixo para não passar insetos, essas coisas que podem morder a gente, né? E muito bem colocada, a porta tem que ser muito bem chumbada, muito bem colocada. E uma porta boa, né? Eu acho que porta tem que ser boa e bonita, porque é o cartão de visita de uma casa. Tem que ser forte, segura e de um bom tamanho, que é pra gente não ter problema na hora de passar os móveis, né? Mas não é só isso, Pedro. A porta tem que ser bonita também. Principalmente a porta da frente. É por lá que as pessoas vão entrar, já pensou? Meu amor, eu sei, mas a gente não pode escolher uma porta só porque ela é bonita. Não dá, entendeu? Uma porta que se vê logo, que é tão fraquinha que qualquer ladrãozinho arrebenta. Pedro, mas não é isso que eu tô dizendo. Calma, calma. Os dois têm razão. Por isso que eu acho que antes de finalizar o projeto, vocês têm de conhecer os vários tipos de portas e depois escolher. O senhor tem toda a razão, viu, seu Freitas? Vocês sabem, a porta tem uma parte fixada na parede chamada batente, onde a folha da porta é presa com dobradiças. Existem as portas de correr com trilho inferior e superior, mas para começar, o mais importante é conhecer as portas pelos materiais de que são feitas. E o senhor tem todos os tipos aqui, seu Freitas? Tenho. Tanto as de madeira quanto as de metal. As portas de madeira podem ser maciças, almofadadas ou de madeira compensada. As maciças são feitas de peças de madeira de 10 centímetros de largura e 4 centímetros de espessura, encaixadas uma na outra, unidas por uma peça transversal chamada espiga. Em alguns lugares são chamadas de portas mexicanas, ou macho e fêmea. São muito resistentes e duráveis, de grande qualidade. As almofadadas são feitas com peças de madeira trabalhada, as almofadas, presas em um requadro de madeira maciça. Mas essas daí são mais caras, né, seu Freitas? Sem dúvida. O preço pode ser bem alto, dependendo da qualidade das almofadas e da madeira utilizada. São as portas de entrada preferidas da maioria das pessoas. As portas de madeira mais em conta são as compensadas. São portas feitas com um requadro de madeira maciça com 2 placas de madeira compensada. O miolo pode ser feito de várias formas, com uma estrutura de papelão tipo colmeia, sarrafos colocados um ao lado do outro ou raspas de madeira coladas entre si. Essas portas podem ser de grande qualidade, principalmente quando são fabricadas com compensado naval, que é feito com cola à prova d'água. Porta de madeira, se não for de boa qualidade, estraga logo.
Quando comprar qualquer peça de madeira, precisa prestar muita atenção com defeitos como empenamentos, descolamentos, rachaduras e principalmente verificar se não tem cupim. Ah, pode deixar, seu Freitas, pode deixar que eu olho mesmo. O senhor sabe, né? Eu não deixo escapar nada. Ah, a gente logo se interessou pelas portas de alumínio, não foi, meu amor? Sempre me disseram que elas são mais seguras e resistentes. Lembra quando a gente conseguiu uns endereços de umas fábricas que a gente foi visitar? Aí a gente viu que as portas metálicas são feitas com cantoneiras, onde se encaixam os vidros. Elas também podem ser feitas em 2 folhas de correr, para vidro e venezianas. E tem as de veneziana fixa, para ventilação permanente. Todos esses tipos podem ser de alumínio ou de ferro. E as de alumínio tem uma vantagem, meu amor. Elas não sofrem corrosão como as de aço. Entende? Você não precisa nem pintar. E além de alumínio natural, elas podem ser feitas em alumínio anodizado, fosco, brilhante, cor de bronze ou preto. E as portas também são vendidas em várias cores. E as portas são fornecidas em várias dimensões. Lembra que o seu Freitas deu um catálogo pra gente que tinha uma tabela? Nós podemos escolher a porta pela largura útil, quer dizer, o espaço livre que ela deixa para passar. E a tabela mostra para cada largura útil a largura da folha da porta, o vão e a altura que ela vai ocupar depois de colocada na parede. Senão, a gente podia ter colocado umas portas que não passava nem a mudança. Principalmente a porta da entrada. Gente, eu já vi porta por aí que não passa nem a geladeira. E a gente caprichou na porta principal, não foi, meu amor? É o cartão de visitas, né? Por onde entram os amigos, os convidados. Essa porta pode ser de madeira, ferro ou alumínio, mas tem que ter 92 centímetros. E tem que ter alguma coisa que dê pra gente ver quem é que está batendo. Senão como é que eu ia deixar você entrar, né? Você vai ver quem vai te bater daqui a pouquinho, viu? Aqui em casa a gente fez tudo certinho. A porta da cozinha também é larga, tem 92 centímetros. Agora, da cozinha para a sala pode ser um pouco menor. A nossa tem 82 centímetros. Já nos quartos é comum você usar portas maciças ou compensadas, de 82 centímetros ou de 72 centímetros. E nos banheiros, de 72 centímetros ou até de 62 centímetros. A verdade é que a gente aprendeu tudo sobre portas nesse projeto. E depois o seu Freitas explicou tudinho que a gente tinha que fazer durante a construção. As portas giram nos pinos das dobradiças fixadas nos batentes. Os batentes é que são fixados nas paredes durante a construção. Os batentes de madeira em geral têm 3,5 centímetros de espessura, com um rebaixo de um dos lados para a fixação da folha. Para dar acabamento na junta entre o batente e a alvenaria são usadas as guarnições. E os de metal funcionam do mesmo jeito, né? Só muda o material. Os batentes de metal são feitos com chapa dobrada de aço ou de perfis de alumínio. Os detalhes variam de acordo com o fabricante, mas geralmente eles têm um encaixe para a porta e detalhes para o acabamento. Ô, seu Freitas, e para colocar os batentes, como é que a gente faz a preparação lá na obra? Antigamente se colocava o batente no início com os pregões e ia subindo as paredes, de modo que os pregos funcionavam como elementos de fixação. Mas hoje em dia ninguém mais faz assim, né, seu Freitas? Não. Hoje o costume é deixar o vão na parede e fixar os batentes com buchas e parafusos. E tem gente que prefere colocar os batentes o mais tarde possível. Aí é preciso colocar contramarcos na alvenaria. Contramarcos? São peças de alumínio, madeira ou concreto fixadas na parede para garantir as medidas do vão. E o batente é colocado sobre o contramarco. Na casa de vocês não será usado o contramarco, porque o mais indicado hoje em dia é a colocação do batente direto na alvenaria. Ou deixar o vão bem acabado para fixar a esquadria com bucha e parafuso. Usando os blocos de 10,
É só deixar um vão com 1,5 centímetro a mais do que o batente de cada lado. Nesse espaço, depois será aplicada a argamassa de revestimento. Desse jeito, quando colocar as buchas, elas vão ficar muito mais firmes, garantindo a fixação dos parafusos, evitando problemas para o futuro. E vocês podem colocar uma bucha para cada dobradiça, mais ou menos na mesma altura, de acordo com o número de dobradiças. Em uma porta de 210 centímetros de altura, geralmente são 3 dobradiças. Pedrão, lembra que você falou que nunca mais ia sair de casa? Ah, meu amor, brincadeirinha, né? É, lógico. Então vai na padaria comprar pãozinho pra tomar café? Opa, é pra já. E ó, eu vou levar minha chave, porque assim você não precisa parar o que você tá fazendo pra abrir a porta pra mim, tá bom? No próximo programa a gente vai falar sobre janelas. Fique à vontade, a casa é sua. A janela é um dos objetos mais importantes, um dos objetos importantes dentro de uma casa. Como eu fiz uma cozinha agora, então eu pensei delicadamente aonde colocar essa janela, para ter bastante raio solar, né? Bastante sol. Então eu fiquei muito satisfeita aonde eu coloquei, porque fica bem arejado a cozinha, bate bastante sol, então eu fiquei bastante satisfeita com a janela que eu coloquei, porque eu vi a posição exata da janela. E ela tem que ser colocada de uma forma que também fique bonita na casa, né? Então, se tratando da estética da casa, a casa tem que ser bonita, a casa tem que ser uma coisa vistosa. E quando você vai fazer uma janela, você tem que ver o lado que está nascendo o sol, o lado que o sol está se pondo, para que haja um bom arejamento dentro da casa. E para que haja também uma boa circulação do ar, né, que é a importância da casa. Uma casa sem janela, ela vai ficar escura, ela vai ficar embolorada, ela vai ficar fedida. E uma casa que tem as suas janelas bem posicionadas, elas não vão sofrer esse tipo de coisa. Bom, a janela ela serve para dar ventilação na casa, para entrar sol, entrar ar e para claridade, né? Luminosidade na casa. Porque uma casa que ela é muito escura, ela vai criar muita bactéria, muitos fungos, dá problema de respiração. Então, a casa, se ela fica fechada, normalmente agora as pessoas trabalham também. Então, quando ela está em casa, ela tem que deixar a casa aberta para ventilar, para que entre sol. Quando você vai fazer uma janela, você não pode fazer uma janela para lá da casa do vizinho, senão ele sobe uma parede e você perde toda a luminosidade. E serve para isso, para claridade, para entrar sol, para entrar ar e para circular, fazer a reciclagem do ar de dentro de uma casa, né? Para você ter uma ventilação e para você ver, olhar para fora também o que está acontecendo lá de fora. Meu. Uma casa sem uma janela não é uma casa. É o que eu posso te falar. Nossa, a importância é enorme. Era tudo o que eu queria na minha vida, era ter minha casa. E hoje eu tenho. E se eu a tenho é porque eu mereci. Eu trabalhei, eu lutei, eu construí. E é gostoso você ajudar a construir a tua casa própria. Sair do aluguel. Isso é ótimo. No programa de hoje, vimos como são importantes as aberturas de uma casa. Como orientar a fachada para garantir a insolação, a iluminação e a ventilação da casa. Como escolher o melhor tipo de porta para cada ambiente. Como fazer a colocação de portas e batentes de madeira e metal. Qualquer construção ou reforma exige a participação de um profissional habilitado responsável pelo projeto e pela execução da obra. Procure a Prefeitura ou o CREA para obter mais informações a respeito.